Você provavelmente conhece o Astro Boy, figurinha essa extremamente importante para a história dos animes, que não foi apenas um grande sucesso no Japão. E não só isso, ele também ganhou vários remakes com o passar das décadas, ganhou até um filme em 3D, além de mangás. Mas tem um fato que confunde muito as pessoas. Você tá vendo esse personagem aqui? Muito parecido com o Astro Boy, não é mesmo? Muitos até pensavam que se tratava de fato do Astro Boy, mas com um design diferente. E se eu disser para vocês que na verdade ele é uma cópia do Astro Boy e é uma cópia criada pelo próprio Osamu Tezuka? No vídeo de hoje, vamos nos relembrar um pouco desse anime, falar a respeito de sua cópia e de alguns usos indevidos do personagem. Antes de mais nada, vamos nos relembrar aqui um pouco a respeito da história do Astro Boy. O Astro Boy, ele é um anime de ficção científica que é ambientado em um mundo todo futurístico, onde os humanos convivem com robôs normalmente. E o foco do anime é no Astro Boy. Aqui eu tô falando Astro Boy para as pessoas reconhecerem o personagem, porque às vezes algumas pessoas não se lembram que ele tinha o nome, né, que era Atom, mas aqui eu estou chamando de Astro Boy, ok? Para ficar algo mais simples e que todos entendam. Que é um robô criado pelo chefe do Ministério da Ciência, o Dr. Tenma, porque ele queria substituir o seu filho Tobio. O seu filho, o Tobio, faleceu durante um acidente de carro, e o Tenma queria construir um robô que fosse extremamente semelhante ao seu filho Tobio. Sendo assim, o Tenma constrói o Astro Boy, que é semelhante ao seu filho, e ele tratava com carinho, com afeto, da mesma forma que ele tratava o Tobio. Só que ele foi percebendo que, bom, por mais que seja semelhante e tudo mais, não conseguia ainda preencher o seu vazio pela perda do Tobio. Além disso, o Astro Boy, por ser um robô, ele ficaria daquela forma para sempre, diferente de uma criança que chega e cresce, se torna um adulto. Então, o Tenma acaba rejeitando a sua própria criação e o vende para o dono de um circo chamado Hameg. Só que lá no circo, infelizmente, ele não era tratado com carinho e afeto. O Ochanomizu assistiu uma apresentação do Astro Boy no circo e ele queria ficar com o robô, só que o circo se recusa a entregar o robô para ele. Porém, um dia acontece um acidente no circo que acaba pegando fogo e os robôs do circo salvam várias pessoas. E após esse evento, os robôs acabam ganhando direitos iguais aos humanos. E finalmente, Ochanomizu consegue a guarda do Astro Boy. Novamente, o Astro Boy recebe um tratamento de carinho, de afeto, e o Ochanomizu percebe que ele tinha poderes e habilidades superiores, além da capacidade de expressar emoções humanas. A partir daí, o Astro Boy começa a combater o mal, combater o crime pela cidade, e tinha tudo quanto é vilão, né? Sendo boa parte deles robôs que odiavam os humanos, mas também alguns episódios contavam com aliens sendo os vilões. Astro tem emoções, assim como os humanos. Sim, ele é um robô, mas ele tem coração, uma mente, um espírito, uma alma. Isso é Kokoro. Pronto, agora explicado para vocês de uma maneira bem resumida a história do Astro Boy, vamos comentar um pouco a respeito de suas obras, porque essas informações também são muito importantes para o desenrolar do vídeo. Muitos acham que a primeira obra é o mangá de 52, mas não é bem assim. A primeira obra se chama Atomo Taishi, que foi um mangá escrito pelo Osamu Tezuka, que era serializado na revista Shonen, e isso de 1951 a 1952. E foi a partir desse projeto que surgiu o Astro Boy. Aí sim, em 1952, nós temos o Tetsuwan Atomo, que é aquele mangá do Astro Boy que teve várias edições, que foi de abril de 52 a março de 1968, e foi a partir desse mangá que eles fizeram várias adaptações para televisão. E aí vocês devem estar pensando que depois desse mangá surgiu o anime. Mas não é bem assim. Antes do anime, tivemos um live action do Astro Boy. Eu já falei a respeito dele em um vídeo meu falando a respeito de mídias perdidas japonesas, e esse tokusatsu foi transmitido de 7 de março de 59 a 28 de maio de 1960, com um total de 65 episódios, divididos em 5 partes. A série fez um grande sucesso no Japão, só que o Tezuka não gostou muito do resultado. Ele dizia que estava muito distante da obra original, e foi essa decepção
concepção dele que resultou na criação do anime do Astro Boy, porque ele queria fazer algo que ficasse mais fiel ao mangá, embora muitas pessoas tenham gostado sim do tokusatsu. Tanto é que ele até pensou em criar um outro tokusatsu do Astro Boy lá por volta de 1972. Agora sim, nós vamos para o anime de 1963, que estreou no dia 1º de janeiro desse mesmo ano, e essa foi a primeira série animada popular de televisão japonesa que incorporou a estética que se tornou conhecida mundialmente como anime. Por isso mesmo, né, o Tezuka é considerado o deus dos animes, dos mangás por muitas pessoas. Ele foi oficialmente ao ar de janeiro de 63 a dezembro de 66, tendo ao todo 193 episódios. E olha, o negócio foi tão popular que na época ele era assistido por quase metade da população japonesa que tinha acesso a uma televisão. Todo mundo, de adultos a crianças, paravam para assistir o Astro Boy. Quanto à sua exibição no Brasil, existem as seguintes informações. Existe essa grade televisiva de 1967 que, segundo ela, o Astro Boy teria sido exibido na seção Os Astras na Rede Globo, junto de outros desenhos. Porém, não existem mais outras informações que confirmem isso com precisão. Muitos acreditam que talvez houve um equívoco e se tratava de outro anime, outro desenho, mas não de fato do Astro Boy. Há pessoas que dizem que essa versão nunca foi exibida no Brasil, sendo apenas exibida a versão de 2003. É meio difícil achar informações sobre esse tópico na internet, então eu deixo aqui em aberto caso você queira dar a sua opinião ou caso você tenha mais informações confirmando ou não sua exibição na TV. Aí nós vamos para o anime de 1980, que seria um remake da história original, só que dessa vez produzido a cores, porque a primeira versão ela foi toda produzida em preto e branco. Porém, essa série colocava mais foco nas habilidades robóticas do Astro Boy, e alguns dizem também que ela tem um tom assim mais sério do que o anime anterior. Lá nos Estados Unidos, em 1987, o Astro Boy também ganha uma série em histórias em quadrinhos, e também nós temos o anime de 2003. Eu já assisti alguns episódios dublados. Esse anime ele foi criado para comemorar a data de nascimento do Astro Boy, além de comemorar o 40º aniversário do anime na TV. Ele foi baseado na obra original, porém a animação estava mais modernizada, tinha uma qualidade melhor e também contava com um lado mais sério e dramático. E ao todo contava com 50 episódios. Aí nós temos um mangá chamado Pluto, que foi publicado de 2003 a 2009 e também é baseado na obra original. Porém, ele foca mais precisamente no arco da história O Maior Robô da Terra. Essa história tem um clima de suspense, onde nós temos um detetive da Europol que tenta resolver o caso de uma série de mortes de robôs e humanos. Aí nós temos aquele filme em CGI do Astro Boy, que é de 2009, que ele foi dublado pelo Rodrigo Faro. Vocês lembram disso? Pra mim tá bom, pai. Ei, Ori, acho que a gente vai ficar muito tempo junto. Junto? Mas se você vai ficar em casa comigo, como é que vai ficar seu trabalho no ministério? E aí nós temos um outro mangá que é Atom The Beginning, que é de 2014, que é uma série de mangá japonesa escrita e ilustrada por Tetsuro Kasahara, e também tem contribuições de Makoto Tezuka e Masami Yuki. Além disso, esse mangá também ganhou uma adaptação em anime. Eles dizem que essa história é uma prequela que retrata os acontecimentos até o nascimento do Astro Boy. Só que, conforme a história vai avançando, eles dizem que tem algumas diferenças com a história principal do Astro Boy. E só mais tarde eles revelam que, na verdade, né, essa história desse mangá se passa em um mundo diferente com uma história diferente. Mas agora, vamos voltar lá pra essa cópia aqui do Astro Boy. Eu me lembro que tinha uma pipoca doce, eu acho que era pipoca doce, enfim, que tinha a estampa desse personagem aqui. E eu, na época, eu era tão besta que eu achava que tinham desenhado daquela forma pra não dar problema de copyright. Eu achava que tinham desenhado daquele jeito parecido pra não dar problema nenhum, que eles queriam colocar o Astro Boy, só que com medo de dar processo, eles criaram essa arte. Eu não sabia da existência desse anime na época, fiquei sabendo tempos depois. O nome era Pipocas Panda, é só no Brasil que acontece esse tipo de coisa, né? Esse personagem específico é o Menino Biônico.
que ganhou o seu anime, que foi exibido originalmente de fevereiro de 77 a setembro de 77, contando ao todo com 27 episódios. Agora eu vou explicar um pouquinho para vocês a história desse anime do menino biônico. A história se passa em 2015 e nós temos o Marty, que é um menino robô criado por dois cientistas, o Dr. Yama e o professor Kawa, que criou o cérebro. O Yama criou o corpo e o Kawa criou o cérebro do personagem. Porém, o Yama queria que o Marty fosse um robô usado para fins militares. Já o Kawa queria que ele tivesse fins pacíficos. Então ele coloca um chip no cérebro eletrônico do Marty, que o faz ter essa personalidade bondosa, da paz. E quanto à dublagem do menino biônico, ela foi bem parcialmente encontrada. Muito bem. Este é o último. Está vencido. Puxa vida, parece que eu fui um pouco descuidado. Se eles fossem robôs inimigos, teriam despedaçado você, entendeu, Marty? Você disse que quando encontrou o cachorro, foi em seguida atacado, não é mesmo? Isso quer dizer então que se Marty ficar com o cachorro, poderá ser novamente atacado? Dizem que por conta de um incêndio que aconteceu na Record, as fitas do menino biônico foram todas destruídas. Essas fitas contavam com a dublagem brasileira e apenas um episódio dublado foi encontrado, que é o episódio número 4. E olha que louco, sabe o Tenma, aquele que perdeu o filho, o Tobio? Ele aparece no penúltimo episódio de Menino Biônico como um homem triste que perdeu a esposa e o filho e tenta viver a vida nessa nova realidade. Ele tenta sequestrar o Marty para fazer dele o seu filho adotivo. Só que o Tenma se envolve com um cientista que tenta roubar a sua fortuna no final, e no final quem o salva é o próprio Marty. Mas agora pensando bem, por que cargas d'água o Tezuka fez uma cópia do Astro Boy? Se ele já tinha o Astro Boy que fazia sucesso e não só no Japão, então por que ele teve que criar um personagem que é praticamente uma cópia do seu próprio personagem? Agora eu vou explicar essa história aqui pra vocês, tá? O estúdio de animação do Tezuka, o Mushi Productions, veio à falência. Sendo assim, o Tezuka teve que trabalhar como diretor de animação da Toei Animation durante um tempo. Já nessa época, ele queria produzir uma adaptação do Astro Boy, só que em cores. Porém, devido a dificuldades financeiras da Mushi, ele perdeu os direitos autorais de alguns de seus personagens. E o que acontece? Ele estava trabalhando para a Toei, certo? A Toei deu um prazo para ele para que ele produzisse um anime. Ele tinha que respeitar esse prazo. Então, por conta desse prazo imposto ao Tezuka pela Toei, ele não conseguiu a tempo os direitos dos seus personagens de volta. Então, ele não teve outra escolha. Ele tinha um contrato com a Toei tava lá, é pra ontem, hein? O anime é pra ontem. E ele não podia usar alguns personagens do Astro Boy, então o que ele teve que fazer? Sim, ele teve que criar uma cópia do seu próprio projeto. Então o que ele fez? Ele pegou o Astro Boy, deu uma redesenhada, né? Mudou algumas coisinhas e fez uma história parecida. O próprio Tezuka não gostou muito dessa ideia, mas ele não tinha outra opção, tanto é que esse anime teve apenas 27 episódios, porque dizem que ele não estava tão animado com a produção desse anime do menino biônico. Quando o anime começou a ser exibido no Japão, muitas pessoas acharam estranho porque eles queriam o Astro Boy original e não uma cópia dele. Mas apesar disso, muitas pessoas também gostaram dessa produção, entenderam o ocorrido e levaram numa boa. Depois de alguns anos, ele conseguiu com sucesso todos os direitos autorais de todos os personagens do Astro Boy e aí ele fundou a Tezuka Productions. Lá em 1980, nós temos aquela adaptação do Astro Boy em cores. Agora vamos falar de cópias do Astro Boy, só que juridicamente não tão legais assim, né? Não foi algo criado pelo Tezuka. Inclusive o Tezuka ficou bem brabo com uma dessas criações aqui. O foco agora são nos mangás ou revistinhas. Vocês vão me entender melhor, né? Conforme eu for explicando aqui pra vocês. Mas eu vou começar falando a respeito de uma edição em quadrinhos do Astro Boy, produzida pela Gold Key. Em 1965, uma empresa americana de quadrinhos chamada Gold Key publicou o seu primeiro quadrinho chamado Astro Boy, que era baseado no desenho que já era exibido lá nos Estados Unidos e também era um sucesso entre as crianças de lá. Porém, eram novas histórias que não tinham nada a ver com anime ou mangá. Quando o Tezuka ficou sabendo de tudo, ele ficou bem brabo. Por quê? Porque ninguém chegou lá e negociou os direitos do Astro Boy com ele, ninguém chegou e falou: olha, pretendemos fazer histórias em quadrinhos do Astro Boy. Simplesmente não consultaram o Tezuka e fizeram
fizeram lá o que queriam com o personagem. Sendo assim, o Tezuka chegou e falou que se tratava de pirataria e uma violação de seus direitos autorais. E depois que o Tezuka chamou a atenção da Gold Key, eles cancelaram essa revistinha em quadrinhos, sendo essa aqui a primeira e a última edição. Claro que depois o Astro Boy ganhou nos Estados Unidos uma série em quadrinhos, mas aí já era outra história, era algo oficial, diferente desse quadrinho. E esse não foi o primeiro caso, nós também tivemos um caso argentino de uma revistinha do Astro Boy. Essa revistinha teria sido publicada pelo editorial Mopassa, que publicou uma revista em quadrinhos chamada As Fantásticas Aventuras do Astro Boy. E cara, nada estava relacionado com o anime nisso aqui. Isso aqui é muito bugado do começo ao fim. As histórias não estavam fiéis ao enredo do anime e do mangá. Ele conta com essa estética bem feia aqui, né? Convenhamos. Sejamos sinceros, olha isso aqui. Nessa versão, o Astro Boy foi resultado criativo do professor que eles chamam de Elefante, o naipe do nome que dão pro cara. Ah, agora eu entendi! Isso tudo a pedido do inspetor de polícia para combater uma crescente onda de crimes, que as histórias eram bem sem pé nem cabeça, tanto é que em uma história, os vilões eram uma versão interespacial dos Três Patetas. É muito bugado, é muito viajado. O roteiro era de um tal de Jorge Morhaim e os desenhos foram criados por um ucraniano que morava na Argentina, que aqui eles chamam de Pris, e de um argentino chamado Carlos Paura. E por que eu falo aqui revistinha? Porque assim, ela sofre várias alterações em seu formato. Ora ela tem um formato assim mais mangá, né? E outras ela é só uma revistinha com atividades para colorir. É algo bem sem pé nem cabeça mesmo. E muitos acreditam que eles só fizeram isso aqui por causa do dinheiro, porque o anime estava fazendo sucesso na Argentina e aí eles resolveram criar isso aqui só pra fazer dinheiro em cima das crianças inocentes, porque a história não tinha nada a ver, os desenhos tudo feio, e um dia você lia uma história e do outro você comprava uma edição que você tinha que ligar os pontos e colorir o Astro Boy. E claro, né, eles não tinham adquirido os direitos. Eles não tinham entrado em contato com o Tezuka nem nada. Chegaram e falaram, ó, vamos ganhar dinheiro em cima do Astro Boy e é isso aí. Juntaram aí uns cartunistas argentinos, criaram várias histórias alternativas e viajadas do Astro Boy e deu no que deu. Agora, eu não encontrei informações se o Tezuka chegou, deu processinho neles, qual foi o fim dessa revistinha bugada, mas se você tiver mais informações relacionadas a isso, comente aqui também. E bom, gente, esse vídeo vai se encerrando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Você é fã de Astro Boy? Conhece bem a respeito do anime e tudo mais? Tem alguma informaçãozinha que você gostaria de comentar aqui, que de repente eu não comentei muito a respeito? Pode comentar aqui embaixo, fica à vontade. Nesse vídeo é só, nós nos vemos na próxima e tchau, tchau!